Aldo Rebelo, o comunista de Taubaté, né? Comunista de Taubaté. Quem foi que já acreditou que Aldo era comunista? Eu nunca. Tem tweet meu desde 2011 questionando a comunistidade de Aldo Rebelo. Ah, gente, me bata um abacate, viu? Aldo Rebelo ontem, né? O ex-comunista, o que se acha mais comunista dos comunistas, né? Foi lá, recebeu, né? Estava lançando o livro dele sobre a Amazônia. O livro dele sobre a Amazônia que contém todas as ideias de extrema direita sobre a Amazônia, defendendo o garimpeiro, defendendo o garimpo em terra indígena, questionando que as terras indígenas são grandes demais, igualzinho ao bolsonarismo. Adivinhem quem foi lá prestigiar o lançamento do Aldo? Ele mesmo, Jair. Jair, engraçado, né? Nunca antes na história desse país Jair havia sido fotografado numa livraria. Precisa mesmo ser muito amigo, precisa ter muita comunhão de ideias para levar Jair para uma livraria, né? Quando que esse pessoal leu? Duvido. Colocar um livro do lado bolsonarista é atentado, como se fosse uma bomba, né? Pois ele foi, gente. O Jair, com a sua perna erisipélica, saiu de sua casa para ir ao lançamento do livro do Aldo Rebelo. Coloca primeiro a foto dele, Tati. Olha aí, ó. Amigos para sempre, Aldo Rebelo e Jair Bolsonaro. Que coisa, hein, gente? Quem foi que acreditou que essa criatura era comunista? Comunista de Taubaté, a famosa esquerda que a extrema-direita gosta. Tem um vídeo também que o próprio Bolsonaro, acredito que tenha sido ele que fez. Coloca aí, Tati. Vai, tá bom? Ih, falando, tá bom aqui. Parabéns, felicidade. Boleto livre pra já. Parabéns. Vai ter passando na frente dos outros, vai ficar chateado. Olha lá, olha o Deus. Falou, obrigado. Parabéns, Reinaldo. Teve gente que se espantou. Eu não me espanto. Desde o Código Florestal, que toda a esquerda percebe que esse cara nunca foi de esquerda. Demorou para sair do PCdoB. Demorou, né? E quem também teve lá não foi só o Bolsonaro, não. O general Vilas Boas, aquele que deu no Twitter, né, a senha para a derrubada da Dilma, ameaçando, né, exigindo a derrubada da Dilma, a prisão do Lula, foi lá, todo na cadeira de rodas também, se deslocou para ir lá prestigiar o comunista que os fascistas gostam. Olha lá, gente, o general Vilas Boas com a sua esposa que participou da... Não foi ela que participou dos acampamentos? Não foi? Deixa eu só checar aqui para não dizer besteira. É isso mesmo, a esposa dele que participou dos acampamentos. Aparece junto com os golpistas, que a Maria Aparecida Vilas Boas, em um dos acampamentos golpistas, né? Ela está lá, não é porque é uma velhinha e tal, os canalhas envelhecem. Os canalhas envelhecem. E aí, né, muita gente se espantou. Olha o tweet do Vilas Boas sobre o Aldo. 2019. Vamos nos unir em torno daqueles que têm procurado trazer à luz a verdade sobre essas questões ambientais e indigenistas. Me refiro ao ministro Ricardo Salles, Aldo Rebelo, Evaristo de Miranda, Luiz Carlos, blá, 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 Aldo Rebelo ao ladinho do Ricardo Salles, aquele que defendia passar a boiada durante a pandemia.
Ricardo Salles e Aldo Rebelo. Aldo Rebelo e Ricardo Salles. Existe diferença entre essas criaturas? Não vejo nenhuma, né? E aí, saíram várias notícias do Aldo atacando as ONGs da Amazônia e defendendo o projeto do Bolsonaro. Temos matéria aí, não tem no Stat? Ex-ministro de Lula, Aldo Rebelo, ataca ONGs. Nessa época ele estava próximo do Ciro, viu? Porque ele também é assim com o Ciro, né? Ciro, que amava Aldo, que amava Bolsonaro. Juntos, entrando num bar. Ex-ministro de Lula, Aldo Rebelo, ataca ONGs da Amazônia e defende projetos de Bolsonaro. Aldo Rebelo critica ministros de Bolsonaro, mas não discorda de projetos sobre mineração em terras indígenas. Ex-militante histórico do PCdoB e ex-ministro nos governos do PT, Aldo Rebelo não vê novidades no projeto de lei assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. Em entrevista à Rádio Jornal, Aldo também chamou ministros de Bolsonaro de maluco e idiota, mas foi incisivo nas críticas sobre a atuação das ONGs na Amazônia, ele que é um inimigo das ONGs, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Elogiou o discurso de Bolsonaro sobre a Amazônia na ONU, né? Então, assim, não existe diferença de pensamento. Não é à toa que o Bolsonaro foi no lançamento do livro dele sobre a Amazônia, porque eles concordam em tudo sobre a Amazônia. Concordam em tudo, tá? Teve uma entrevista que saiu dele. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo, mas eu quero comentar essa entrevista que saiu dele na BBC Brasil em 2018, tá? E aí os repórteres que foram lá na casa dele descrevem assim, na sala decorada com escudos do Palmeiras, esculpidos em madeira, estátuas de barro, próximo à mesa de jantar, um aparador exibe o troféu que recebeu de uma casa de leilões de cavalos do interior de São Paulo em agradecimento pelas ações em prol do agronegócio, setor do qual se aproximou ao articular a aprovação do Código Florestal elogiado por fazendeiros, né? Ele também sempre criticou a esquerda, dizendo que a esquerda foi por um caminho do politicamente correto, que abandonou as questões do meio ambiente, como se ele se interessasse pelo meio ambiente, tá? E aí teve aquela CPI, aquela palhaçada da CPI das ONGs, né, com a única intenção de perseguir os defensores dos povos indígenas no Brasil. E o Aldo Rebelo foi convidado de honra de quem? Da esquerda que não foi. Foi convidado de honra do agronegócio e dos bolsonaristas. Ele foi convidado e foi lá falar sobre as ONGs, as mesmas coisas que o Bolsonaro fala. Não tem diferença. Coloca aí, Tati, por favor. O mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado paralelo das ONGs. Governando a Amazônia de fato. E governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas. Esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam estar lá, porque eles governam de dentro. Tá certo? De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro.
Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Então, houve uma transição no Brasil quando as agências, na verdade, foram ocupadas. Um dos fundadores do ISA presidiu a FUNAI, e na presidência da FUNAI ele esvaziou a FUNAI e transferiu para a FUNAI, da FUNAI para as ONGs as atribuições do Estado. Demonizando as ONGs que defendem os povos indígenas, demonizando a própria Sônia Guajajara, né? Recentemente saiu uma matéria no portal Suma Uma, que é lá da Eliane Brum, né? Da Eliane Brum, saiu uma matéria muito boa para quem quer conhecer as ligações e como foi a gênese do livro que o Aldo lançou ontem com a presença do Bolsonaro. Ele não sai mais da Amazônia, espalhando por lá esse tipo de discurso de extrema direita, porque o Aldo, ele não é ex-comunista, ele é um extremista de direita. Ele está no governo do Ricardo Nunes em São Paulo, que é bolsonarista. Que apego que a parte da esquerda ainda tem um sujeito como esse, né? que se traveste de nacionalista para fazer um discurso de extremista de direita a favor dos garimpeiros. Ele fala, os garimpeiros, existe uma, como é que ele fala? Preconceito contra os garimpeiros. Os garimpeiros, ele compara os garimpeiros com os bandeirantes, que ele também elogia. Ele também elogia os bandeirantes matadores de indígenas. Ele elogia. Então, a matéria, bota o título da Suma 1 aí, que é muito bom. O agro é Aldo. O ex-comunista e ex-ministro de governos do PT articula na Amazônia cruzada contra a agenda ambiental de Lula. Foi isso que ele foi fazer lá. Aldo Rebelo, parlamentar por mais de 2 décadas pelo PCdoB, ex-aliado de Lula e Dilma, circula agora ao lado de bolsonaristas e grileiros em defesa de um projeto político agromilitar que organiza a partir da cidade de Altamira, um dos epicentros da destruição da floresta amazônica. Essa cidade do Pará, no arco do desmatamento, na rota da rodovia transamazônica, tem sido, desde janeiro, o segundo domicílio do ex-comunista que mora em São Paulo. A partir da sede do município, à margem do rio Xingu, onde Jair Bolsonaro teve 62% dos votos no segundo turno da eleição de 2022, Aldo tem percorrido a Amazônia com seu chapéu Panamá para promover um projeto político em que disputa a agenda do clima e do meio ambiente com o governo Lula. É nosso inimigo esse cara. Apesar da expectativa de apoiadores de que ele se lance como alternativa a Jair Bolsonaro. Brincadeira, né, gente? Ele compara os garimpeiros aos bandeirantes, que chama de dilatadores das fronteiras do Brasil e diz lutar para destravar o potencial de desenvolvimento da região contra uma agenda negativa, faz palestras, participa de debates e dá entrevistas em que defende os garimpeiros e a regulamentação da mineração em terras indígenas. Critica o Ministério Público, critica o IBAMA, raramente critica o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não poupa ataques às ministras Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara dos povos indígenas, que chama de agentes dos governos dos Estados Unidos e de países europeus. Ele não só é um comunista de Araque, como ele é um nacionalista de Araque, igual o Bolsonaro, patriota de Araque, igual o Bolsonaro, tá? E olha só, o que eu acho interessante é que o Aldo nunca foi levado a sério pela imprensa. E eu acho lamentável que agora que ele se tornou bolsonarista, ele seja ouvido o tempo inteiro. Porque na época que ele era ministro da Dilma, que ele era ministro do Lula, ele era ridicularizado. Coloca aí a manchete da Exame, por favor, Tati, sobre ele. Olha aí, ó, como ele era tratado. Era assim que o Aldo era tratado. Aldo Rebelo, defensor da mandioca, do saci pererê e da língua portuguesa.
novo ministro do Esporte, que assume a vaga de Orlando Silva, tem vários projetos polêmicos no currículo. Era ridicularizado quando era de esquerda e agora, como bolsonarista, está sendo chamado a opinar sobre tudo. Né? Sua biografia é mais conhecida por alguns projetos polêmicos que apresentou. Um deles, de caráter nacionalista, pretendia limitar o uso de estrangeirismos na língua portuguesa. Em 2001, seguindo a linha nacionalista, propôs a dublagem obrigatória dos filmes estrangeiros. 10% de raspa de mandioca na farinha de trigo destinada à fabricação do pão francês. Em 2003, tentou transformar o Halloween no Dia Nacional do Saci Pererê. Era assim que o Aldo era conhecido na imprensa. E agora ele está sendo chamado, agora que ele é bolsonarista. Agora que ele é, não, né, gente? Vamos combinar? O Aldo sempre foi bolsonarista. Quem se enganou com ele foi quem pensou que ele era comunista.